Olá, bem-vindos a uma nova conversa. Hoje estamos em Amarante, no Museu Municipal, no Museu Amadeu Sousa Cardoso. É sempre um bom motivo e há sempre bons motivos para vir ao museu, mas não havia melhor local ou local mais apropriado para a conversa de hoje com Joana Antunes. Ela é artista plástica e é de Amarante. Bem-vinda. Olá, Elba. Este é um local referência para ti? Sim, este é um local muito especial para mim. Além de ser um espaço que eu, de culto quase, é um lugar que é mesmo isso, é mesmo um lugar de culto. Quase todos os meses gosto de fazer uma visita ao museu. Já trabalhei aqui quando era muito nova, eu tinha para aí os meus 15 anos, fazia aquelas ocupações de tempos livres no verão e trabalhava aqui no museu. Ou seja, desde muito nova que sempre foi um local que eu aprecio e apreciava estar e gosto de vir, por isso sem dúvida nenhuma que hoje é um dia especial, ainda para mais estar aqui a poder dar uma entrevista, não é? Como é que alguém aos 15 anos, mesmo procurando uma atividade dos tempos livres, das férias, escolhe fazê-lo no museu? Para mim é muito simples, não tinha sentido outro sítio. Ou a não ser que fosse a biblioteca, mas o museu para mim era o sítio onde eu podia estar em contacto com as obras de arte, com artistas, com pessoas interessadas em arte. E eu falo muito sempre no back-office, que é aquele lado não é? que no fundo o que as pessoas estão a ver agora, não é? Para acontecer, há muito trabalho por trás. E penso que é sempre nesses momentos de grande aprendizagem. E o facto de Amarante ter tantos artistas e tanto nomeada ao nível das artes plásticas, funcionou também como um gatilho, como um ponto de atração para criares essa vontade de estar ligada à arte? Não necessariamente. Ajuda, sem dúvida. É uma grande responsabilidade, eu digo isso muitas vezes e é verdade. Depois acaba por ser, infelizmente até à data de hoje, os artistas em Amarante têm muito pouco apoio. Mas foi uma opção consciente ou foi uma inevitabilidade ficares ligada às artes? Tinha que acontecer porque eu sempre tive necessidade de me exprimir, de pintar, de desenhar. E sempre fez parte do meu dia-a-dia. Há aquelas pessoas que gostam de escrever, que gostam de conversar. Eu sou uma pessoa digamos que de poucas conversas, gosto de conversar, obviamente, de poucos convívios de massas, digamos, e sempre fui assim desde muito nova. Acho que se calhar sempre fui um bocadinho, não digo elitista, mas mais reservada em algumas coisas e foi algo que fui cultivando. E essa forma de estar também fez com que eu também ocupasse parte do meu tempo com coisas que eu achava realmente mais construtivas. E como é que foste, já estamos no início da tua ligação às artes plásticas, como é que foi, presumo que no início eram desenhos sem técnica, como é que depois foste adquirindo as competências, aprimorando a técnica, foste à procura disso em alguma formação, foste convivendo com outras pessoas ligadas às artes, como é que foi depois esse processo de atualização? Assim, todos os artistas são únicos e têm o seu valor e para se poder, assim, há artistas que andam uma vida e nunca conseguem se calhar criar uma linguagem ou mostrar ao mundo algo singular, digamos, ou que mais se aproxime, que tenham algum tipo de identidade. Quando é que tu começaste a ter noção de que tinhas uma linguagem
e que estavas a criar a tua identidade. Já vamos falar depois sobre que identidade é essa, o que é que te distingue na arte que fazes, mas quando é que achas que começou a ganhar forma essa identidade, esses traços únicos que distinguem o teu trabalho de um outro artista plástico? Não tenho bem noção, é assim, eu na secundária tive muito bons e são excelentes artistas, tanto o professor Mário Peixoto como o professor Júlio Cunha, são dois grandes artistas aqui de Amarante, e eu tive a sorte, não foram os únicos, mas de os ter no meu percurso, que me ensinaram e davam-me também, de certa forma, alguma liberdade para eu fazer aquilo que queria. Eu já na secundária, eles já me deixavam trabalhar um bocadinho aquilo que eu gostava. Claro que tive que ter bases, mas sempre fui uma pessoa muito intuitiva, lá. E nessa, muito altura, criativa. e nessa altura, quais eram as tuas principais fontes de inspiração? Era diversificar os clássicos? E dentro dos clássicos? Miguel Ângelo, muitíssimo. Desenhava muitíssimo Miguel Ângelo, aquelas pinturas da Capela Sistina que eu não conheço. Mas não conheço in loco, mas conheço. E fazíamos muito figura humana, muito o exterior, paisagem, muito desenho rápido. Eu penso que, no fundo, muito objetos velhos, velharias, quer dizer, isto no fundo é aprender a captar o tridimensional, não é? A partir do momento que nós temos essa capacidade, depois conseguimos também, se tivermos uma mente criativa, porque essa é a parte que eu ia há bocadinho dizer, que assim, todas as pessoas, todos os artistas são diferentes, não é? Uns são mais criativos do que outros. A mim basta mais vezes ter uma conversa com alguém, uma palavra, um gesto, respirar um cheiro diferente, não sei, coisas simples que me despertam. Ler poesia, por exemplo, é uma das coisas que me dá-me assim Aliás, eu faço às vezes a ilustração de várias... já fiz alguns livros e para mim não é complicado, porque eu sou mesmo criativa. Eu tenho necessidade disso. Esse é um bom ponto, porque estamos a falar contigo como artista plástico e não fazes apenas pintura, fazes também escultura, fazes também ilustração de livros, um dos casos, um livro de poesia. O processo criativo e a inspiração e as técnicas que usas são diferentes consoante estás a pintar, ou estás a desenhar para uma ilustração, ou estás a criar uma escultura. São completamente diferentes. Para uma pintura, por exemplo, se for num suporte de tela, por exemplo, normalmente nunca parto de um estudo prévio, é sempre algo muito intuitivo, por isso demora muito tempo a ficar concluída, não é? Porque é um processo que vai construindo, é por camadas, no fundo, camadas. Tal como uma pintura, que vai tendo várias camadas até estar terminada. Se passamos para a ilustração, já pode ser uma ilustração, também pode ser uma pintura. Quando fazes uma ilustração, por exemplo, para um livro de poesia, pode ser um exemplo também usado como referência, lês apenas aquilo que vais ilustrar ou conversas também com o autor para perceber o que é que ele quer dizer com aquilo que escreveu? É assim, por norma, eu faço sempre, tento sempre fazer uma leitura, ou mais do que uma leitura, daquilo que vou interpretar. Se tenho dúvidas, obviamente que questiono, é raro acontecer isso. Depois vou-me eu debruçar sobre aquilo que eu quero me inspirar e faço estudos, faço esboços e depois parto para, depende, se for uma ilustração digital é uma coisa um bocadinho mais fria, é mais estranho, porque não é algo tão sensível, estás a trabalhar com uma máquina, no fundo, não é uma pena ali, é estranho, é um bocado estranho, mas também foi uma experiência que tive. Não quer dizer que também não se faça em papel, não é? É normal, pode ser ou carvão, ou uma aguarela, ou até uma própria pintura num papel, ou uma pintura noutro suporte, também pode servir para ilustrar. Dá para fazer de várias formas, mas as formas que eu tenho vindo a usar é a ilustração digital, que
é um bocadinho contrária à minha essência, mas também Que é a pintura. temos que nos desafiar, acho que é importante. E já falamos do processo criativo, já disseste quais são as tuas principais fontes de inspiração, pelo menos o que é que te inspira, a poesia, o ler, a leitura. E para as temáticas, por exemplo, ao nível da pintura, o que é que te inspira para fazer uma pintura com um determinado tema? Depende. Muitas vezes pode ser uma notícia que me Demoras revoltou. muito tempo até ter uma ideia para aquilo que vais pintar, ou simplesmente vais para o ateliê e vais criando, começas e depois vai surgindo? É isso. Eu não posso ver uma tela branca. As pessoas que têm paredes brancas em casa, a mim é complicado ter paredes brancas. Não, é rápido porque é algo natural. Pronto, é algo natural. Se tenho essa vontade, já vou, digamos que parece que já estou instruída em mim para começar a trabalhar. Muitas vezes as ideias podem surgir de alguma notícia, de alguma mensagem que muitas vezes eu quero transmitir, ou simplesmente por coisas do dia a dia, não é? É constante. Pode Não demorar tem muito. que ser. Quanto tempo? Obviamente que isto depende muito, porque nem todas as pinturas têm a mesma complexidade, nem a predisposição para a fazer pode ser a mesma, mas assim, em média, quanto tempo pode demorar a criar-te uma pintura finalizada? Em média, um mês e tal, depende. Depende do tamanho, mas por norma sempre mais de um mês. Acontece quando nós escrevemos, e eu escrevo, muitas das vezes quando a gente diz que o texto já está terminado, muitas das vezes nós depois lemos o texto depois dele já ser publicado e dizemos, eu mudava aqui alguma coisa, ou faltou uma vírgula, ou faltou uma palavra que não deveria ser aquela, devia ser outra. Quando tu olhas para a pintura, acontece-te o mesmo. É muito familiar isso. Parece que está sempre inacabado, não é? Muitas vezes eu costumo dizer, eu quando assino só vou dar ainda mais umas pinceladas a seguir. Mas isso acontece-te depois de assinares e ainda fazes mais umas pinceladas? Sim, mas isto já é prática normal. É verdade. E quando vês as tuas pinturas expostas, e agora tens uma exposição em Vila Nova de Gaia, ainda sentes a tentação de ir lá fazer mais alguma coisa? Não, porque eu a partir do momento que as pinturas já passam por uma fase diferente, eu parece que já encerro ali aquele capítulo. Portanto, a porque partir do também momento que alguém a vê... Já estou noutros. Bem, e sobre as tuas pinturas, eu desafiei duas pessoas que tu conheces muito bem, de seu nome Maria e Luna, que são as tuas filhas, para te colocarem duas questões sobre a mãe que é artista plástica. Vamos começar pela primeira, da Maria, afinal os mais velhos têm alguma precedência. Do que falam as tuas pinturas? Do que falam? As minhas pinturas falam de muitas coisas, falam acho que é uma procura incessante do ser humano de ser um bocadinho mais e melhor, de arranjar aqui respostas para questões que muitas vezes nós desconhecemos. São um alinhamento comigo mesma enquanto essência e enquanto ser humano naturalmente exigente comigo própria, não é? E sempre naquele limbo da insatisfação. Fala de muitas coisas, fala do amor, fala do sofrimento, fala de muitas inquietações, fala de religião, fala de imensas temáticas. Mas todas têm um denominador comum, ou seja, os temas são diferentes, mas todas têm um denominador comum. Aliás, a tua exposição, que está patente, chama-se Alquimia das Cores. E a Luna fez-te a seguinte pergunta, que quer uma resposta. Que significados atribuis às cores que colocas nas telas? Acho que é uma boa pergunta. Muito bem, Luna. A cor é algo que me acompanha desde sempre e acredito que nós precisamos de muita cor na nossa vida
Não é só por causa disso que eu pinto cor e uso a cor, não só por esse motivo, mas porque acredito que é aquilo com que me identifico, no fundo. Muitas vezes as cores usadas tanto podem ter a relação simbólica que está, digamos que, presente, não é? Nos escritos que nós vimos, mas não tem que estar necessariamente relacionado com a simbologia das cores. Muitas vezes está, é normal, mas outras vezes não está também. A alquimia das cores é também a inspiração da utilização intensa da cor, mas o título que dás às tuas obras também, em determinados momentos, é um desafio. E eu lembro que a primeira pintura desta exposição Alquimia das Cores se chama Fecha os olhos e imagina que as nuvens são comestíveis. E tu dizes que gostas de provocar sensações e fazer questionar. Ou seja, queres questionar e provocar sensações visuais e também na reflexão sobre o tema, sobre o nome da pintura, o título da pintura. Não é a única na exposição que está com esse sentido. É uma marca tua também? Às vezes sim, claro que sim. Acho que, aliás, tirar-nos um bocadinho do nosso espaço confortável, daquilo que nós cada vez mais estamos muito mecanizados em muitas coisas na nossa vida, e acho que a arte, uma das funções da arte, não é a única, é obrigar-nos, como quem diz, mas faz com que paremos, com que nos questionemos, com que nos confrontemos com coisas às vezes tão simples, que estão tão perto de nós, que nos possam provocar ou criar outro tipo de sensações. Não é? E nesse sentido acrescentar-nos algo. E para mim a arte é isso, é poder acrescentar algo, seja bom ou menos bom, isso já não está ao meu alcance, a quem observa, a quem passa. Quase a terminar, e de um ponto de vista também didático, normalmente quem escreve um livro, quem escreve um texto, vai a uma editora, encontra um editor para fazer essa publicação. Um artista plástico, como é que é depois de criar, como é que é esse processo de fazer chegar as suas criações às pessoas? É uma questão pertinente, Alberto, porque assim, as pessoas quando entram para o mundo das artes ou quando gostam de qualquer área, acho que é sempre uma grande dificuldade, porque além de sermos muitos, não é? O mercado é só para alguns e achamos sempre que determinadas coisas são inalcançáveis. E está-me a falar, inalcançáveis. E não são. Não é para todos, obviamente, não é? É preciso reunir muitas coisas e trabalhar muito, acima de tudo, para se conseguir chegar a determinados sítios. E eu comecei por mim. A expor sozinha, eu é que marcava as minhas exposições, eu expus aqui em Amarante em vários sítios, expus em muitos bares, eu todos os anos tinha que fazer 1, 2, 3 ou 4 exposições. E foi assim que comecei, ou seja, a levar a arte às pessoas, para as pessoas começarem também a sentir necessidade disso, que é parte educacional, no fundo, e acredito que assim nós acabamos por construir alguma coisa. Fiz muito isso, muito, e hoje já não faço porque também já não tenho o mesmo tempo que tinha, ou é diferente. Depois tudo o resto, nós não podemos, temos que trabalhar, temos que mostrar que estamos cá, temos que concorrer a muitas coisas, temos que levar com muitos nãos. É um percurso como qualquer outro percurso, acho eu, e sorte acima de tudo, é preciso sorte. Obrigado. E assim demos a conhecer uma artista plástica amarantina. Esta conversa decorreu no Museu Municipal de Amarante, o Museu Amadeu Sousa Cardoso.
Agradecemos ao Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Amarante esta disponibilidade para nos receber e aproveito para deixar o convite também para virem ao Museu Amadeu Sousa Cardoso para visitar a exposição Bom Dia Lua, de Nuno Sousa Vieira, que está patente até ao dia 31 de dezembro. Quanto às conversas, voltamos em outra altura. Obrigado.